Igualdade. As pessoas repetem essa palavra como se ela tivesse algum valor. Mas igualdade não existe. A sociedade é como uma balança. Se alguém subiu, alguém teve que descer. Se alguém venceu, alguém precisou perder. Esse é o mecanismo básico. É cruel, mas real. As pessoas gostam de acreditar que todos têm as mesmas chances. Mas isso é apenas uma história, criada para confortar quem nasceu em desvantagem. No fim, o mundo só funciona porque a maioria acredita nessa ilusão. Se não acreditassem, simplesmente desistiriam. Os seres humanos são escravos dos próprios desejos. Eles se movem pelo que querem, não pelo que é certo. Chamam de justiça aquilo que os favorece. Chamam de bondade aquilo que faz parecer que são bons. No final, a aparência importa mais do que as intenções. E o interesse decide tudo. Ser honesto em um ambiente corrompido não é virtude, é ingenuidade. Quando o ambiente recompensa a mentira, a verdade se torna fraqueza. E se você tenta agir de forma justa num ambiente onde roubar traz vantagem, não recebe mérito, você só acaba sendo roubado. E se você ignora essa lógica, acaba se tornando vítima do próprio ambiente. As pessoas não querem ouvir a verdade. Querem ouvir algo que as faça se sentir melhor. É por isso que quem diz a verdade é ignorado. E quem mente bem é respeitado. No fim, a honestidade não prova caráter. Só mostra fraqueza. E o mundo sabe explorar fraquezas. Os seres humanos são criaturas prematuras. Precisam de outros para aprender, evoluir, quebrar seus próprios limites. Mas quando essa necessidade vira dependência, o crescimento para. Os outros devem servir para expandir suas possibilidades, não para impedir que você caminhe sozinho. Quanto menos você precisa de alguém, mais livre se torna. E quanto mais livre, maior o controle que tem sobre o mundo à sua volta. A Horikita ainda não entende isso. Ela acredita que força é agir sozinha, ou que aliados significam confiança. Mas o poder real não está em quantas pessoas estão ao seu lado, e sim em quantas você consegue mover sem que percebam. As pessoas só se movem quando têm algo a ganhar. Quando pedi para ela falar com o Sudo, não foi por confiança. Foi para mostrar como transformar alguém impulsivo em uma peça previsível. Depois ela percebeu o mesmo com a Kushida. Até a pessoa mais instável pode ser útil, se você entende o que ela deseja. O poder não está em ter aliados. Está em fazer com que os outros ajam por vontade própria, na direção que você escolheu. Essa é a diferença entre usar o jogo e de ser usado por ele. A força é o único argumento que todos entendem, e ela assume muitas formas: física, social, psicológica. No fim, é ela que decide quem comanda e quem obedece. A violência é primitiva, mas continua sendo o último idioma que o mundo respeita. A igualdade é uma ilusão. A verdade é descartável. E o poder pertence aos que não precisam de ninguém para seguir em frente. Quem precisa menos, sempre comanda mais. E quem não depende de ninguém, nunca é controlado por ninguém. No fim, o mundo não é justo. E, desde que eu saia vitorioso no fim, é só isso que importa. A amizade é engraçada. As pessoas tratam como se fosse algo puro, quase sagrado. Mas no fundo, todo mundo sabe que não é bem assim. Por trás de cada gesto existe um motivo, às vezes pequeno, às vezes bem maior do que aparenta. Tem gente que se aproxima porque precisa de companhia, outros porque precisam de segurança. E alguns só querem alguém que diga que eles não estão sozinhos. É por isso que eu digo, amizade sempre envolve interesses, mesmo que ninguém admita. As pessoas odeiam essa palavra porque ela desmonta a ilusão. Mas a verdade é simples. Amizade só nasce quando os interesses se alinham. Enquanto isso acontece, o laço existe. Não porque é puro, mas porque é conveniente para ambos. O problema começa quando esse equilíbrio quebra. Quando alguém deixa de oferecer algo útil. Ou quando surge algo mais vantajoso. Quando o interesse deixa de existir.
a amizade acaba. Porque sem interesse não sobra nada para sustentar o laço. Ou existe troca, ou não existe amizade. E é só isso que a amizade é. Nada além disso. Mas tudo isso só funciona enquanto sobrevivência não é o problema. Quando sobrevivência vira prioridade, não existe regra. Certo e errado viram detalhes. Entre morrer eu ou morrerem meus amigos, quem eu escolho? O instinto faz o trabalho sozinho. As pessoas não analisam valores, não pensam em amizades, não pensam em moral. Elas só pensam em sobreviver. Qualquer coisa que coloque a própria existência em risco passa a ser tratada como obstáculo, mesmo que esse obstáculo seja um amigo. Não porque a amizade perde valor, mas porque sem estar vivo, valor nenhum importa. Por isso, em uma situação extrema, a prioridade sempre se volta para si mesmo. Mas porque sobreviver vem antes de qualquer laço. Minha mãe dizia que a amizade era a coisa mais importante do mundo. Por causa dela, eu decidi manter meus amigos juntos. Eu assumi dívidas. Puxei o ódio todo pra mim. Aceitei virar o vilão, se fosse necessário. Mas para que a amizade não se desfizesse, eu nunca quis destruir laços. Sempre escolhi manter o grupo inteiro, mesmo que isso significasse sujar minhas próprias mãos. E caso alguém tocar nos meus amigos, vai pagar caro. A gangue do Manabu aprendeu isso no momento em que capturou a Yutori. Primeiro, eu destruí a amizade. Depois, eu destruí a imagem do líder. E no fim, quando não restava mais nada para destruir, eu quase arranquei os dedinhos dele. Quando algo tem um valor, as pessoas agem por isso. Caso contrário, não vale a pena. Aquele líder não tinha valor. Por isso, quando chegou a hora, ninguém tentou salvar os dedinhos dele. Entra dia, sai dia, e as mesmas notícias se repetem. Crime, violência, gente cometendo as mesmas idiotices. É tão ridículo. Esse mundo está podre. Todos aqueles que fazem este mundo apodrecer merecem morrer. E eu fazia tudo o que esperavam de mim. Notas perfeitas, resultados perfeitos, comportamento perfeito. E para quê? Nada mudava. Percebi cedo que não importava o quão bom eu fosse, o mundo continuaria exatamente igual. As pessoas cometendo os mesmos erros, os criminosos voltando para as ruas e todo mundo tratando isso como normal. Esse é o tédio real. Não é falta do que fazer. É ver claramente o que está errado e não poder mover o mundo 1 centímetro sequer. Viver cercado de gente acomodada, seguindo um fluxo falido como se isso fosse aceitável. Esse era o meu vazio. Quando achei o Death Note foi sorte. Simples assim. Poderia ter caído na mão de qualquer um. Mas a diferença é óbvia. Qualquer um poderia achar o caderno, mas só eu saberia o que fazer com ele. Qualquer pessoa ficaria com medo, ou hesitaria, ou simplesmente fingiria que nada aconteceu. Mas eu não. Eu entendi imediatamente o que aquilo representava. Era a primeira oportunidade real de corrigir o mundo. Mesmo que eu tenha que sacrificar minha mente e minha alma, vale a pena. Porque o mundo não pode continuar assim. Eu aceitei o peso que destruiria qualquer outro. Eu assumi o papel que ninguém teria coragem de assumir. Porque no final, só eu poderia levar isso até o fim. As pessoas precisam fingir. Não por bondade, mas por medo. Medo do julgamento das outras pessoas. Medo de revelar quem realmente são. Porque admitir quem realmente são seria inaceitável no mesmo mundo podre que elas mesmas alimentam. Em público fazem o esperado. Um sorriso ensaiado. Uma opinião politicamente correta. Uma postura limpa. A fachada perfeita. Mas basta o anonimato. Um lugar onde ninguém pode ser julgado. E a verdade simplesmente aparece. Continue, Kira. Eles merecem. Finalmente, alguém está fazendo o que precisa ser feito. No escuro, elas não mentem. Elas dizem exatamente o que pensam. Porque ali não existe julgamento. Ali ninguém precisa fingir moralidade.
Elas sabem que o mundo saiu do controle, que a justiça falhou, que criminosos prosperam porque não são punidos. Eu só fiz o que elas desejavam em silêncio, o que elas tinham medo de admitir. Agora, respiram aliviadas sabendo que alguém está eliminando o lixo por elas. O problema do mundo sempre foi o mesmo: a impunidade. Quando um criminoso realmente é punido, ele não tem motivação para repetir os mesmos erros. Mas quando não é punido, ele volta a cometer os mesmos crimes. É simples e óbvio, mas ninguém aplica. E por isso o mundo ficou assim, cheio de gente podre, livre, rindo da justiça. Quando Kira surgiu, tudo mudou. As guerras cessaram. Crime despencou mais de 70%. Mesmo assim, ainda não era o suficiente. Eu sabia que matar era crime, mas não havia outra maneira. Quem mais iria tão longe? Quem continuaria mesmo quando tudo se tornasse pesado? Quem se sacrificaria até o fim? O único que chegaria a esse ponto sou eu. Eu sou a verdadeira justiça. Quanto mais você entende o mundo, menos sente vontade de fazer parte dele. Estranho. Quanto mais clareza se ganha, mais o resto parece borrado. A ignorância cria laços. A lucidez os corta, um por um. E quando tudo fica claro demais, você percebe que a solidão não é um castigo, é apenas o preço da percepção. O conhecimento não ilumina, ele queima o que antes era confortável. E quando tudo que resta é cinza, você entende o quanto enxergar demais é perigoso. E toda vez que uma ilusão morre, algo dentro de você morre junto. É o preço por ver com clareza o que os outros escolhem ignorar. Há quem diga que o conhecimento é luz, mas a luz não cega, ela expõe. E quando tudo fica claro demais, é o olhar humano que se recusa a continuar vendo. A verdade não aproxima ninguém, ela separa. Entender o mundo é apenas constatar o óbvio, que por trás de tudo, há um vazio que ninguém quer admitir. As pessoas mentem o tempo todo, às vezes até para si mesmas. E quando você percebe isso, começa a ver mentiras em cada palavra, em cada sorriso, em cada gesto ensaiado. Elas fingem por instinto, não para enganar o outro, mas para sobreviver dentro da própria ilusão. A mentira é uma forma de defesa. Sem ela, o ser humano colapsa. A verdade não é feita para todos, apenas para quem tem estômago para engolir o amargo do real. Quem decide ver a verdade descobre que sinceridade é um luxo raro e que a honestidade é uma arma que volta contra quem a empunha. A verdade destrói antes de curar, e quase ninguém sobrevive ao impacto do primeiro golpe. A verdade é simples, mas ninguém tem coragem de encará-la sem se quebrar por dentro. Porque a verdade não destrói o mundo, ela destrói a imagem que criamos dele. Quando as ilusões caem, sobra apenas o real, e o real é frio. As pessoas não têm medo do escuro, elas têm medo de ver com clareza demais. Ser racional demais é uma maldição. Você começa a ver o que os outros ignoram e nunca mais consegue fechar os olhos. Depois disso, nada volta a ser igual. O riso soa falso, a alegria parece forçada. Você passa a viver como quem observa de fora, preso num mundo que continua fingindo não ver o que é óbvio. E quanto mais observa, mais entende. A normalidade é apenas a loucura aceita pela maioria. A ignorância protege. O conhecimento expõe. E há dias em que eu preferia não ter visto nada. Mas é tarde demais. O cérebro não desaprende o que entende. A mente não volta ao escuro depois de ter conhecido a luz. Entender demais é o mesmo que perder a paz para todo sempre. A mente não descansa quando entende o que ninguém quer entender. Ela se torna uma prisão, e quanto mais pensa, mais se fecha. Existem jaulas que não se veem, e a mais forte delas é a própria mente. Não há grades, não há trancas, só pensamentos que se multiplicam até consumirem tudo que resta de humano. Você pode tentar escapar, mas não há fuga daquilo que vive dentro de você. Cedo ou tarde, todos encaram o espelho. Alguns veem o reflexo, outros veem o vazio atrás dele. Encare a realidade mesmo que ela doa, porque só os que olham o abismo aprendem a não cair nele. Os outros preferem correr,
e acabam tropeçando nas sombras que fingiram não ver. Eu apenas observo, porque enxergar a verdade é compreender a natureza do mundo. E a verdade é simples. O mundo é podre. Corrompido por mentiras, sustentado por vaidade e guiado por um desejo cego de poder. As pessoas falam sobre mudar o mundo, mas como mudar algo que não quer ser mudado? Não há como salvar um mundo que não quer ser salvo. Porque ele não está perdido. Ele apenas escolheu o caminho que o define.